Oiê, seja bem-vindo ao podcast Bora pra História, onde a verdade é mais intrigante que a ficção. Eu sou a Gabi e esse é mais um episódio da série A Arte de Enganar. Essa história foi enviada por uma ouvinte e é baseada em fatos reais. Alguns nomes e detalhes foram alterados para preservar a identidade das pessoas envolvidas. Aqui a gente fala sobre as mentiras que viraram verdades, as pessoas que vivem personagens e o preço que se paga por acreditar. Porque, gente, no fim das contas, ninguém mente tão bem quanto quem acredita na própria mentira. E lá vai um alerta gatilho para você que está ouvindo. Esse episódio menciona manipulação emocional, pressão psicológica e stalking. Cuide de você enquanto você escuta. Clara tinha 29 anos quando deslizou o dedo para a direita e encontrou Rafael. Um simples movimento na tela, um match e o começo de uma história que no início parecia um conto de amor, mas que terminou como um manual de manipulação. Eles marcaram de se encontrar em um café, perto do trabalho dela e, segundo ele, do trabalho dele. Rafael chegou pontual, cheiroso, confiante. Era do tipo de homem que parecia ter tudo sob controle. Falava bem, sorria fácil e olhava nos olhos com aquela intensidade calculada, capaz de convencer qualquer um. Nos primeiros minutos, Clara sentiu que algo ali era diferente. Ele era carismático, divertido, inteligente e tinha aquele toque de vulnerabilidade que desperta empatia. O homem que já sofreu muito, mas continua sendo um homem bom. Entre um café e outro, Rafael revelou que havia sido diagnosticado com um câncer raro na mandíbula. Disse que estava cursando medicina, mas precisou trancar a faculdade porque a doença havia voltado. Falava com tanto detalhe, com tanta emoção, que Clara, obviamente, acreditou. Afinal, quem não acreditaria? Ele dizia que a família vendeu tudo, casa, carro, economias, tudo para pagar as cirurgias. Mas, apesar de tudo, contava a história com um ar de superação. Era o sobrevivente, o guerreiro, o homem que tinha vencido a morte e agora só queria viver um amor verdadeiro. E foi assim, com doçura e tragédia, que Rafael conquistou Clara. Nos primeiros meses, o relacionamento era leve e intenso. Rafael era atencioso, dizia as palavras certas e parecia sempre disposto a cuidar de Clara. Mas com o tempo, Clara começou a perceber algo estranho. Rafael repetia as mesmas histórias o tempo todo, às vezes com as mesmas palavras, como se precisasse reafirmar aquilo. E quando ela fazia perguntas diferentes, ele mudava de assunto, ficava agressivo ou fazia com que ela se sentisse culpada por desconfiar demais. A manipulação dele era bem sutil. E é assim que eles fazem. Te fazem acreditar que a culpa por questionar e duvidar é sua. Rafael dizia que ela não entendia o sofrimento dele, que era insensível, que o deixava triste. E Clara, com empatia e culpa, pedia sempre desculpas. No fundo, ela só queria ajudar. 2 anos e meio se passaram. O amor, que antes era leve, virou rotina e tensão. Mas Clara ainda acreditava que podia consertar o que estava quebrado. Foi então que Rafael contou que o câncer tinha voltado. Disse que precisaria de uma nova cirurgia e que estava com muito medo. Ela tentou então acompanhar ele, ir nas consultas, entender o que estava acontecendo, mas ele, obviamente, não deixava. Dizia que preferia ir sozinho, que não queria preocupar ela e muito menos ninguém. Até que chegou o dia da suposta cirurgia. Clara o levou até o hospital. Esperou por horas. E quando o médico apareceu, a verdade veio como um soco. A cirurgia não era para remover tumor algum. Era apenas um enxerto de gengiva para um futuro implante dentário. Nada de câncer. Nada de risco de vida. E segundo o médico, o tratamento anterior
havia sido feito pelo SUS. Foi ali que tudo começou a desmoronar. Clara saiu do hospital sem conseguir nem falar. A cabeça dela girava, o corpo dela tremia. Como alguém seria capaz de mentir sobre algo tão sério? Nos dias seguintes, ela tentou conversar com ele, mas Rafael, frio, negou tudo. Disse que o médico estava confundindo os procedimentos, que ela entendeu tudo errado. E mais uma vez tentou inverter os papéis. Mas agora, algo dentro de Clara tinha acordado. Ela procurou então o irmão de Rafael. E o que ouviu confirmou que o instinto dela já gritava desesperadamente. Rafael nunca estudou medicina. Tinha feito enfermagem por um tempo, mas fingia para todo mundo ser estudante de medicina. Mandava e-mails se passando por aluno do curso, enganando colegas e professores. O irmão também contou que a família nunca foi rica, que os avós, que ele escrevia como fazendeiros, eram, na verdade, caseiros em uma propriedade do interior do Paraná. Cada mentira desmontava outra. E aos poucos, o homem que Clara tanto amava deixava de existir. Eles já moravam juntos. E há meses era ela quem sustentava tudo. Aluguel, comida, contas, saídas. Rafael dizia que não podia trabalhar por causa da doença, mas passava os dias em casa sem fazer absolutamente nada. Clara chegou a pagar um curso técnico para ajudá-lo a se recolocar no mercado. Queria acreditar que aquilo motivaria, mas o curso acabou e o emprego nunca veio. Quando ela cobrou uma atitude, ele deu risada. Disse que não via sentido em trabalhar, já que ela ganhava muito bem. Clara, você tem clínica, ganha dinheiro. Por que é que eu vou trabalhar? Essa frase foi a primeira fissura que Clara deixou virar ferida. Foi o momento em que ela percebeu o quanto estava presa. Com o tempo, ele ficou arrogante, frio e distante. As brigas se tornaram rotina. E o homem gentil do começo se transformou num estranho dentro da própria casa. Rafael passou a dizer que, se ela terminasse o relacionamento, perderia tudo. Tudo que havia conquistado. Ameaçava, fazia chantagem emocional e ainda usava o tom de quem estava sendo super racional, ela que não entendia. Até que um dia, na festa de aniversário da filha do primo de Clara, ele a humilhou na frente da família inteira. Naquela noite, ela deitou ao lado dele e já soube. Acabou. Mas terminar com um homem manipulador nunca é simples. Ela sabia por relatos do próprio irmão dele que a ex-namorada havia sido agredida ao tentar sair. Por isso, Clara traçou um plano. Esperou o momento certo, chamou o irmão de Rafael e a sua esposa para que eles estivessem presentes na hora que ela desse o ultimato no Rafael. Quando todos estavam ali, ela devolveu o anel de noivado e disse com calma: acabou. Rafael então riu. Disse que ela estava exagerando. Tentou então convencê-la a conversar sozinhos, mas ela finalmente não cedeu. Ela falou tudo. As mentiras, as farsas, as invenções, e ele, obviamente, negou cada uma delas, como sempre. Mas dessa vez, as palavras dele não tinham mais poder. Clara abriu a porta e mandou que ele saísse. E ele finalmente saiu. Naquela noite, o apartamento ficou em silêncio. Clara chorou como nunca havia feito antes. Mas não era choro de desespero, era de alívio. O tipo de choro que vem quando o corpo entende que finalmente ele está seguro. Mesmo depois do fim, Rafael não desistiu. Durante meses, tentava contato com Clara. Mandava mensagens, esperava na frente do prédio, pedia para conversar, até que um dia mandou um recado para o irmão dela. Dizia que estava em terapia e queria se desculpar. Clara aceitou uma ligação e do outro lado da linha ouviu as mesmas mentiras de sempre. Nada havia mudado. Rafael continuava preso dentro do personagem que ele mesmo criou. E como se não bastasse,
ainda teve coragem de convidá-la para sair. Ela, graças ao céu, se recusou, sem raiva, sem medo, apenas com indiferença. Com o tempo, Clara conseguiu que o apartamento ficasse apenas no seu nome. Ela voltou para a terapia, reconstruiu a vida e, aos poucos, voltou a respirar sem dor e sem medo. 3 anos se passaram. Ela ainda não quis outro relacionamento. E tá tudo bem. Agora ela vem primeiro. Clara é uma mulher formada, independente, dona do próprio negócio. Mas, como tantas outras, caiu nas mãos de alguém que transformou a mentira em identidade. Rafael não era um namorado, ele era um personagem. E personagens não amam, eles apenas representam. Se você está ouvindo e se reconheceu em alguma parte dessa história, saiba que não está sozinha. Mitomaníacos e abusadores sabem exatamente o que fazer para te confundir. Eles te fazem acreditar que o problema é você. Mas não é você. É a manipulação. Clara só conseguiu sair porque teve apoio, provas e terapia. E ela quis deixar uma mensagem com as próprias palavras para vocês. Em um relacionamento abusivo, eles fazem a gente acreditar que sem eles nós não somos nada. Mas é mentira. Busque ajuda. Fale com alguém. Você vai conseguir sair disso. E vai ter uma vida maravilhosa. Nossa, até me arrepiei. Gente, eu sou a Gabi e esse foi o Noivo de Mentira da série A Arte de Enganar. Se essa história te tocou, segue o podcast, curte e compartilha. Porque você pode ajudar alguém a reconhecer os sinais e escapar antes que seja tarde demais. A verdade pode doer, mas a mentira, gente, a mentira destrói. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.